estarmos aqui para buscarmos juntos a Tua palavra. Senhor, nos dê realidade de tudo aquilo que estamos estudando na Tua Bíblia. Senhor Jesus. Amém? Essa semana damos início a mais uma semana do Alimento Diário, mais um volume intitulado Ressurreição, um novo dia, um novo começo. E a mensagem dessa semana é a mensagem da semana 1, Jesus é preso e julgado injustamente. Antes de nós entrarmos no julgamento do Senhor Jesus, gostaria de fazer uma breve introdução. O irmão, ele fala da glória. O que é glória? É interessante, a palavra hebraica para glória tem a mesma origem da palavra peso. O que glória tem a ver com peso? O que é o contrário de peso? É leve. Aí você fala assim, aquele fulano ali tem um falar leviano. O que é leviano? É leve. Já aquele tem um falar de peso. Ou seja, o Senhor, ele fala que o seu sim valha sim, o seu não valha não. Mas é só uma mentirinha. A mentirinha vem do pai da mentira. A verdade, ela vem do Deus que é luz. Se você está num ambiente totalmente escuro, é uma incógnita, você não está vendo nada. Eu tive uma experiência, essa viagem, aterrorizante. O carro que estava à minha frente, um caminhão, caiu um saco de cimento. Aquilo explodiu na pista e nós não vimos mais nada. Eu não sabia se eu freava, mas eu sabia que tinha carros atrás também. Eu não sabia se eu continuava indo, porque se tivesse alguém na frente, eu batia. Eu não tinha visão. Nós invocamos o Senhor Jesus. E logo vimos um cantinho que tinha alguma visão. Felizmente era uma pista dupla, a gente foi para aquele lado, porque se você não vê nada, você está o quê? Nas trevas. Você não tem o caminho. Por isso que o Senhor fala que Deus é luz. Na luz, nós vemos a nossa realidade. Nós precisamos ir diante de Deus, para que tudo que é leviano em nós,
tudo que é leve passa a ter peso, passa a ter glória. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para poder conter Deus. Como nós já vimos isso inúmeras vezes, quando o homem foi enganado pela serpente, quando o homem descreu, duvidou da palavra de Deus e desobedeceu a Deus, o pecado entrou em nós. E através de nós entrou no mundo. E o mundo jaz no maligno. Mas o propósito inicial de Deus é que nós fôssemos preenchidos pela glória de Deus. Hoje, nós vivemos uma situação, de certa forma, complicada. Porque a palavra fala que quando eu creio na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, eu sou feito filho de Deus. Então, nós passamos a ter a natureza de Deus em nós, mas nós ainda temos a natureza do pecado em nós. É por isso que é tão importante nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Ah, irmão, mas precisa ser diariamente? Eu pergunto, você precisa comer arroz e feijão todo dia? Você precisa se alimentar todo dia? Se a resposta for sim, você também precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Porque vai vencer aquela natureza que você mais alimentar. Senhor Jesus, nós somos ajudados a compreender a nossa história pela a história dos profetas de Deus. Nós sabemos que Moisés, ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus, para salvar o seu povo do Egito. Quando ele tinha 40 anos, ele achou que ele era o salvador do povo. E pela sua força natural, ele se enrolou. O máximo que ele fez foi matar um egípcio e teve que sair correndo. Ficou 40 anos em um deserto. Mas ali, quando ele já não confiava mais na sua própria força, Deus se apareceu para ele em meio a um arbusto e queimava, mas não se consumia. Ele falou, é agora que é para você ir salvar o meu povo. Ele falou, mas agora não, Senhor, agora eu já não sei nem mais falar direito, estou com a língua pesada, manda outro. Foi assim que Deus falou, é desse jeito que eu quero.
Nós só podemos ser usados por Deus quando nós reconhecemos que a nossa força natural não faz, a nossa força natural não faz a obra de Deus. Para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos ter a vida de Deus crescida em nós. Então, se por um lado nós temos a natureza adâmica ainda em nós, na Bíblia muitas vezes é usada a expressão o velho homem. Mas hoje nós temos o Espírito. Amém. O Senhor Jesus, Ele falou que Ele se tornaria em o Espírito. Ele não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós outros. Nós não adoramos três deuses, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não são três deuses, é um único Deus que se manifesta a nós como o Pai, como o Filho e como o Espírito. Quando nós invocamos o Senhor Jesus, esse Deus único, mas ao mesmo tempo triuno, vem habitar em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Lembra nessa situação que eu falei de Moisés? Moisés, ele foi grandemente usado por Deus. Tirou, não com a sua força, mas com a força de Deus, o povo do Egito. A ponto de abrir o Mar Vermelho diante dele. E o povo, todo o povo de Israel, passar com pés secos, atravessar o Mar Vermelho. Quando a gente fala atravessar o mar, não é o oceano como nós conhecemos aqui, que você pode andar dias e dias e não chega em lugar nenhum. Ali é um braço do Mar Índico, que é chamado Mar Vermelho. Tem ali o Golfo de Acaba e o de Suez. Alguns poucos quilômetros, mais profundo. E ali o mar se abriu. E lá no deserto, Deus mandou fazer algo muito interessante. Porque os judeus moravam em barracas, em tendas. Deus mandou fazer uma barraca para ele também. E a gente usa um nome bonito de tabernáculo. É uma barraca. Falou, você vai ter um pátio exterior. Ali todo o povo tinha acesso. Aí teria uma parte mais interior chamado lugar santo. E outra mais interior ainda, que era o Santo dos Santos. Só os sacerdotes tinham acesso a esse lugar santo. Lá estava o altar de incenso, estava a mesa dos pães, da proposição,
Ali também estava o candelabro de ouro. Mas dentro do Santo dos Santos, só uma pessoa podia entrar, que era o sumo sacerdote. Naquela época, era Arão, e depois os filhos de Arão. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Mas Moisés podia entrar a qualquer dia. Ali dentro do Santo dos Santos havia a arca do testemunho, onde estava uma urna com maná e as 2 tábuas da lei. E tampando essa urna estava o propiciatório. Nessa tampa tinha 2 querubins. Para entrar naquele lugar, primeiro tinha que jogar incenso. É como que ofuscar a visão dos querubins, para depois jogar o sangue sobre o propiciatório. Interessante. Quando o sumo sacerdote entrava ali, ele entrava com uma corda nos pés e sinos na sua roupa. Sabe por quê? Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia ir lá tirar ele lá de dentro. Então, enquanto eles estivessem ouvindo o barulhinho, é porque ele estava vivo. Quando Moisés entrava lá, ele tinha comunhão face a face com Deus. A palavra fala que ele saía com o seu rosto resplandecendo da glória de Deus. Irmãos, quando nós vamos diante de Deus, nós expressamos a Deus. Mas não é só a Deus que a gente expressa, não. Se você só busca falar sobre moda, agora eu vou ver isso, aquilo. Quando você for falar com as pessoas, você vai falar o quê? Moda. Se você só pensa em futebol, se você só vê coisa de futebol, quando você vai conversar com um amigo seu, você vai falar do quê? Futebol. Eu quero, assim como Moisés, expressar o que eu vejo diante da glória de Deus. Agora tem uma coisa. Moisés, ele ainda podia ir ali, no Santo dos Santos, mas hoje, nós não temos mais um templo como Moisés tinha, fora de nós. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 7, 37. 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
Fala no último dia, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse versículo nos faz entender algo. Aquele julgamento que nós lemos essa semana em João capítulo 18, o mais injusto que foi. Nós vemos ali o Senhor Jesus diante de Anás, o ancião da casa sacerdotal. Depois, diante de Caifás, genro de Anás, o sumo sacerdote daquele ano. Depois, diante do próprio governador da província da Judéia, que era Pilatos. Eles não acharam defeito nenhum. Procuraram defeito, mas não acharam. Mas o condenaram injustamente. Se ele fosse julgado apenas por um tribunal judaico, ele seria morto por apedrejamento. Mas não cumpriria as profecias, porque ele teria que ser dependurado em um madeiro. Ele teria que ser crucificado. É por isso que o Senhor Jesus repreende a Pedro. Nós lemos ainda há pouco que Pedro pegou a espada e cortou a orelha direita de Malco. Pedro não era um militar, ele era um pescador. Você acha que ele mirou a orelha? Não, ele mirou, foi a cabeça. Mas ele não tinha preparo militar, não. Ele só conseguiu cortar a orelha. O que o senhor faz? Repreende a ele, fala, guarda. Porque se você for lutar com espada, você vai perecer com a espada. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. A nossa luta é usar uma outra espada, não é uma espada física. Mas vocês se pararam para pensar por que aquele escravo do sumo sacerdote Caifás chamava Malco? Porque ele creu. Ele não se tornou uma pessoa desconhecida, mas certamente, se o nome dele é citado, é porque ele se tornou conhecido. Irmãos, nós temos a natureza de Pedro. Nós, quando assustamos, nós já pegamos a espada
e já cortamos a orelha do irmão, já falamos o que não devia, já aprontamos algo, muitas vezes desonrando o próprio Senhor. Mas é por isso que o Senhor tinha que morrer na cruz. Sabe que dia era aquele? No calendário judaico, desde quinta-feira à noite, quando ele estabeleceu a mesa do Senhor, era 14 de Nisan. Ali já era a manhã da sexta-feira. O Senhor, ele morreu na cruz. Não foi por acaso. Todas as vezes que os judeus tentaram matar o Senhor Jesus, ele se safou. Por exemplo, lá em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, os judeus tentaram jogar ele no abismo e ele simplesmente se safou. Não era o lugar que ele tinha que morrer. Não era a data que ele tinha que morrer. Mas quando chegou o dia certo, no lugar certo, e até da maneira certa, que era na cruz, ele voluntariamente se entregou. Ele poderia simplesmente, se ele quisesse, ele poderia chamar os anjos. Ali tinha talvez uns 500 entre soldados romanos e guardas do templo, tinha muita gente. Mas o que é isso diante do poderio do Senhor? Nada. Ele voluntariamente se entregou. Sabe por quê? Porque ele sabia que nós precisávamos do sangue dele. Assim como o Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pouco antes ele falou, não, todo mundo pode negar o Senhor, menos eu. Mas quando ele viu que a coisa ficou feia para o lado dele, ele negou o Senhor 3 vezes. Mas quando o Senhor manda chamar os discípulos, ele manda falar os discípulos e ele fala, e a Pedro. Por que será que ele falou e a Pedro? Porque os outros fugiram. Mas ele não só fugiu, mas ele negou o Senhor 3 vezes. Nós precisamos saber que o Senhor conhece a nossa natureza. Agora, se nós queremos ser úteis diante do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E como Deus, eu sou responsável por todas as minhas decisões. Todas. É por isso que os pais são responsáveis para tomar a decisão dos filhos enquanto eles são crianças, porque eles ainda não têm discernimento. Eu já falei esse exemplo aqui, quando eu tinha 15 anos, eu falei para o meu pai,
o senhor tem bastante terra, eu vou vir trabalhar com o senhor, eu não quero estudar, não. E ele falou, você está pensando errado. Me passou os argumentos dele, e depois falou, você não viu, moleque? Você gostou dos meus argumentos? Você não viu? Eu te rebento no cacete, moleque. Quero ver você parar de estudar. Olha só. Se eu não tivesse um pai firme, eu não teria estudado. Teria parado de estudar com os meus 15 anos. E assim, nós vamos tomando inúmeras decisões na nossa vida. Toda decisão tem uma consequência. Agora, o Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz para tirar os nossos pecados. Ele nos purifica de nossos pecados. O sangue do Senhor tem poder para tirar a consequência dos nossos pecados? Não. Isso nós precisamos compreender. Se eu vou e falo uma mentira para a vida, me arrependo, peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Mas no outro dia eu falo outra mentira para a vida. Me arrependo, peço perdão para a vida, para Deus. Mas depois de eu falar um tanto de mentira para a vida, será que ele vai confiar na minha palavra? Não. A minha palavra vai ser o quê? Leviana. Leve. Por quê? Porque eu não estou pondo em prática a palavra dele. O Senhor hoje, ele é o Espírito que dá vida. O Espírito, ele quer trabalhar em todo o nosso ser, nosso espírito. A nossa consciência precisa ser pura. O espírito é constituído de quê? Consciência, intuição e comunhão. Comunhão com quem? Com Deus, mas também com os irmãos. Depois que Pedro aprontou com o Senhor, ele negou o Senhor 3 vezes. Ele chora amargamente, pede perdão a Deus. E Deus depois faz, na pessoa de Jesus, pergunta para ele 3 vezes, você me ama, Pedro? E o Senhor fala, se você me ama, cuida dos irmãos. Amém. Cuida das minhas ovelhas. Amém. Apacenta ela. Cuida dos cordeirinhos. Ou seja, essa é a comunhão horizontal. É a comunhão da vida. Nós vimos, João é muito claro, você fala que ama Deus, você não vê Deus, mas não ama o irmão, esse papo é furado. Senhor Jesus, o Senhor hoje, Ele quer trabalhar a nossa pessoa. Porque o Espírito habita em nós, mas o Espírito não convive com o pecado. O Espírito
Ele é santo. E a pergunta é: o que é que nos santifica? É o falar de Deus. É por isso que é tão importante nós mergulharmos na palavra, na imersão. Reparem, quando a gente vê no grupo da igreja os 4 pontos diários, os 3 primeiros é o resumo da última mensagem que o irmão deu no domingo à noite. O ponto 4, se você lê continuamente todos os itens aqui da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se você pegar só ler o ponto 4, você vai ter o resumo da mensagem do alimento diário. Essa é uma palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra instantânea. Deus deu as tábuas da lei, Deus deu a palavra, a Bíblia, para o povo de Deus. No Antigo Testamento eram os judeus. No Novo Testamento foi dado a todos, tanto os judeus como aos gentios. Aqui temos a palavra escrita. A palavra rema é a palavra de direção momentânea. A palavra rema nunca vai contrariar a palavra escrita. Muito pelo contrário, ela vai reafirmar. E nós precisamos dessa palavra, porque a glória de Deus, ela precisa ser expressada em nós. Mas Deus é santo, Deus é puro. E não pode haver mistura. É por isso que na palavra fala que o mundo jaz no maligno. Quando a gente vai no cemitério, a gente fala, aqui jaz fulano de tal. Jaz é um verbo usado para defunto, usado para quem já morreu. O mundo jaz no maligno. O mundo, ele está morto, mas o maligno não. E o mundo é uma ferramenta na mão do maligno. Nós precisamos ter essa clareza para nós termos utilidade nas mãos do Senhor. O nosso trabalho está onde? Está no mundo. Nós não vamos trabalhar? Nós não vamos estudar? Sim, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. Mas nós temos que ter a clareza que o mundo jaz no maligno. O nosso trabalho é no mundo. Mas eu preciso priorizar as coisas do Senhor. Eu acho interessante a colocação do apóstolo Paulo. Ele falou, quem não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, se você tem uma necessidade
biológica de comer todos os dias, né? Você vai precisar também ter a condição de comprar o alimento. Agora, se você é tão espiritual que só vai esperar o Senhor Jesus voltar agora, não vai fazer mais nada, então também não coma. Ah, mas não aguento. Então, vai trabalhar. Os irmãos estão percebendo o equilíbrio? Nós temos que guardar íntegro e irrepreensível o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Até quando? Até a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu creio que eu sou a última geração de avós. Faço parte dessa última geração de avós. Por quê? Porque eu duvido que a minha filha, que já é mãe, venha ser avó. Eu creio que o Senhor Jesus volta antes dela ser avó. Agora, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que trabalhar também. Mas a palavra é muito clara. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Onde está isso? Quem lembra? O endereço? Mateus quanto? 6:33. 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos ter essa prioridade, sabendo que para nós termos utilidade nas mãos do Senhor, nós vamos ter que expressar a glória de Deus e o amor de Deus. Amém? Vamos fazer grupos de 4 pessoas e ruminar um pouco essa palavra.